Bom dia, Projeto Vida Feliz, mais um episódio, mais uma semana se iniciando, hoje dia 7 de abril de 2025. Vamos lá para o nosso encontro semanal. Luiz Martins, querido, Cecília, queridona, saudade de você, minha amiga. Então estamos aqui, Zé Ricardo, como sempre, entrando aí, Marcelo Nunes, Lídia, Antônia, esse povo querido que consegue estar ao vivo, isso é muito bom. Vocês que vão ver depois também, a minha gratidão por dar essa força ao nosso projeto. Rosa, Dani Baia, que bom, bom dia, meus queridos. Verônica, querida, bom dia a todos nós. Mariângela, meu amor, entrando aí também, que bom. Vamos lá, gente, hoje o nosso tema, diante das perturbações da vida. É interessante que, enfim, infelizmente, nem tudo são flores. Nós sabemos que não raro estamos às voltas com perturbações, a palavra é essa mesmo, com inquietações. E a Joyce, queridona, que bom estar por aí também. Então essas inquietações, elas nos visitam muitas vezes, né? Estamos sempre de alguma forma vinculados a esses momentos. E a Joana de Ângeles aqui, Neto, queridão, o pessoal começa falhando aqui, eu estou percebendo isso que no Instagram começa picotando, começa falhando. Eu não sei o que acontece com o Instagram, mas por quê, mas infelizmente não consegui. Mas vamos lá, gente. Vamos falar, como eu vinha dizendo, sobre essas questões das perturbações, das inquietações que fazem parte da nossa vida. E a mensagem da Joana de Ângeles aqui do Vida Feliz, que aliás já está acabando o Vida Feliz, vou ter até que escolher um outro livrinho, mas é a de número 81. Fala, Geraldo, Lulu, querido. Ana Cristina também, que bom, entrando aí. Ana Cristina Salles, maravilha. A mensagem 81, a Joana de Ângeles fala o seguinte: Jesus disse, não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhes confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente diante das ocorrências mal sucedidas. Então, é interessante quando ela nos convida a essa reflexão, pedindo para que a gente não perturbe, né? Essa é uma passagem de Jesus, está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o teu coração, ou seja, não deixe que seu coração se perturbe, né, diante dos reveses, diante das perturbações, diante dessas inquietações que acontecem a todo instante na nossa vida. Que tenhamos calma e confiança em Deus. A Joana de Ângeles diz que calma e confiança em Deus devem ser o lema para nós seguirmos a nossa rota na direção da felicidade. É óbvio que vai sempre ter
para todos nós. Não tem ninguém nesse planeta que se veja isento de passar por preocupações, por inquietações, por sofrimentos, por perturbações. Todos nós estamos sujeitos a isso, pelos mais variados motivos. Mas quando ela nos orienta a procurarmos ter a calma e, acima de tudo, confiança em Deus, ela está nos dando a receita para que nós busquemos, sigamos buscando a felicidade que a gente tanto almeja. É claro que, dependendo da perturbação que vai chegar até nós, ou até mesmo que nós provocamos, as consequências do que nós provocamos, será muito difícil nós estabelecermos um padrão de calma, de serenidade diante daquilo que está acontecendo. Mas o próprio Cristo, que foi para mim o maior de todos os avatares que já passaram por esse planeta, ele deixou a receita para que a gente não perturbasse o nosso coração a partir do momento da certeza que a gente tem que ter de que Deus está no comando. Então, as perturbações que acontecem, elas devem ser, sim, um caminho, um indicativo de que nós devemos parar para avaliar o porquê daquilo está acontecendo. E geralmente nós apenas nos concentramos na dor que a perturbação está infligindo sobre nós. A gente não para pensar por que eu estou passando, por que essa perturbação está acontecendo na minha vida. Qual é a minha parcela de responsabilidade sobre isso que está acontecendo? Né? Então, o Marcelo está falando aqui, por isso que eu acho importante fortalecer a minha fé nos períodos de calmaria, para quando chegar a turbulência, estarmos fortes para não envergar. É verdade, é verdade. É sempre muito importante nós buscarmos e nutrir em nós essa confiança em Deus. Porque diante dessa confiança em Deus, ou seja, a confiança no sentido de que Deus está no comando de tudo o que acontece no universo. No universo. Então, se eu estou passando por essa perturbação, como eu estava falando, é importante eu tentar identificar a daquilo. Qual é a minha parcela de responsabilidade sobre aquilo que está me perturbando naquele momento? Isso é interessante também, porque ela chama a atenção que a existência humana é uma oportunidade bendita de nós valorizarmos aqueles bens que são eternos. Então, diante do mal que está acontecendo, né, da inquietação, diante do problema que estiver ocorrendo na nossa vida, é claro que muitas vezes é muito difícil. Na nossa condição, nós ainda temos grandes dificuldades de termos a serenidade necessária, a harmonia necessária no momento que nós estivermos no meio de um furacão, no meio de um terremoto nas nossas vidas. Mas, sem dúvida nenhuma, né, ela nos orienta a pensarmos, a refletirmos sobre a possibilidade da nossa atitude ser fundamental para que nós cresçamos cada vez mais. Até porque, fala Gesiel, saudade de você também, meu querido. Até porque, na nossa condição de evolução, ainda são os momentos desagradáveis, as grandes dores, os sofrimentos, as perturbações que fazem com que nós cresçamos, faz com que nós nos movimentemos para buscar ter dias melhores, para buscar as soluções. Porque às vezes nós estamos na nossa zona de conforto, muitas vezes é preciso, para que a gente caminhe, para que a gente desperte, é preciso às vezes que a vida venha e nos dê aquela sacudida, né? Então ela chama atenção para isso, né? Ou seja, a vida sendo uma oportunidade bendita de nós sedimentarmos em nós os bens que são eternos, né? Ou seja, é a chance que a vida nos está
oferecendo, infelizmente, ainda através da dor, de nós darmos passos significativos na escala da evolução espiritual, né? Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, né? Até porque, dependendo da perturbação que aconteça na nossa vida, às vezes é uma coisa que nos arrasa moralmente, nos arrasa emocionalmente, né? Então, às vezes é muito difícil que nós consigamos ter uma postura serena, harmônica, equilibrada. Porém, como Cristo trouxe a mensagem para nós, não turbe o vosso coração, porque Deus está no comando, né? Então, essa confiança total em Deus, ela deve transcorrer, vai levar, teoricamente, né? A ideia é essa: confia em Deus acima de tudo, né? E a vida vai transcorrer naturalmente. Precisamos ainda passar por esse tipo de situações, nem sempre agradáveis, muito pelo contrário, às vezes bastante desagradável. Mas quando nós temos a certeza absoluta, né, de que essas perturbações chegam no sentido de nos jogar para cima, vamos falar assim, é a maneira como nós devemos entender. E não ficarmos nos lamentando, ficarmos achando que Deus está nos castigando, que Deus nos abandonou, e por outro lado também, sem fazer aquela análise do quanto nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo, e acabamos agredindo as pessoas do nosso lado. Enfim, são situações que naturalmente vão acontecer quando nós estamos envolvidos por situações que são desagradáveis, são perturbadoras, né? Então ela finaliza que, agindo desse modo, a gente vai conseguir não deixar que o nosso coração se perturbe. E se a gente for parar para pensar, quantas e quantas situações no nosso entorno nos levam a nos perturbarmos se nós não tomarmos o devido cuidado. Então é um cuidado constante que a gente tem que ter, porque a vida ainda nos proporciona momentos de muita tristeza, de muita dor, de muita revolta, de muito sofrimento. Então a gente precisa ter a certeza absoluta de que é um processo que ainda temos que viver dessa maneira, desse tipo. Aí sim, conscientes disso, a gente parte para a ação. Óbvio que nem sempre nós vamos ser bem-sucedidos, porque, como eu falei, dependendo da perturbação, da inquietação que vai chegar, nós vamos ficar muito abalados. Porém, sempre sabendo, sempre tendo a certeza, como é a palavra que ela usa aqui, que Deus está no comando. Então, tenhamos essa postura no momento do que for o pior que estiver acontecendo com a gente, nos lembremos de Deus, nos conectemos com essas forças poderosas que geram, que regem o universo inteiro. Difícil, né? Mas vamos lá, faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa trilha no rumo da felicidade, no rumo da perfeição. Tá bom, gente? Então, uma ótima semana para todos vocês. Obrigado a vocês que estão aqui ao vivo, obrigado a vocês que vão ver depois. E não esqueçam, né, quem sabe, de me marcar, enfim, compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus queridos. É sempre uma alegria. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Até a próxima segunda-feira. E uma semana abençoada para todos nós, Ana. Muito obrigado, minha querida. Tudo de bom.